Oi pessoal, espero que todos estejam bem, tudo jóia. Então a gente vai dar continuidade aqui aos exercícios do Moodle que o professor deixou lá para a gente conseguir fazer juntos. O vídeo de hoje é sobre o exercício da segunda lei de termodinâmica, que a gente viu sobre máquinas térmicas, o funcionamento de conservação e perda de energia. Então vamos lá. Primeiro exercício, lembrando novamente que os valores dos exercícios de vocês é diferente dos meus valores, então vocês vão ter que sempre refazendo as contas aí com o valor propostos aí para vocês, tá? Mas o que vale é a ideia de a gente conseguir fazer a conta, né? Primeiro exercício. Certa máquina térmica que opera em ciclos recebe em cada ciclo 1771,6 calorias de fonte quente e realiza um trabalho igual a 1045 joules. Calcule a energia perdida para a fonte fria. Então a gente sabe que a máquina ela funciona com o calor da fonte quente que passa para o motor e inevitavelmente, né, no caso de um motor, que a gente falando de um motor, inevitavelmente ela se perde um pouco para a fonte fria. Não temos nenhum tipo de motor que ele conserva 100% da energia, ele transforma da energia recebida, ele transforma em trabalho, sempre é um pouquinho perdido aí no meio do processo. O princípio de entropia. Então vamos lá. Unidade de medida de energia em joule pelo sistema internacional. Então vou tratar a fonte quente como QQ igual 1771, que é o que o enunciado me dá, 0,6 calorias. Vamos passar para joules, fazendo vezes 4,18. É o enunciado me dá também. Sendo assim, esse valor aqui eu tenho 7.405,28 joules, tá? Primeiro ele dá em calorias, a gente vai transformar em joules, o valor é esse aqui. Beleza? O motor da máquina, ele está realizando um trabalho de 1045. Então, ou seja, a fonte está me fornecendo 7.405 e a máquina está usando só 1045 joules. Ou seja, o restante dessa energia é perdida no processo para a fonte fria ou para outras variáveis que podem acontecer aí durante o processo, né? Para a gente saber essa diferença, eu vou ter aqui que o valor da fonte fria, no caso vou tratar como QF, é os 7.405 joules, 0,28, valor inicial de energia que a fonte quente me dá, menos os 1045 que a máquina usa. Portanto, com esses valores do meu enunciado, eu tenho que é aproximadamente 6.360,29 joules. Beleza, pessoal? Exercício 1 resolvido, bem tranquilinho de fazer, né? Sem muito segredo. O exercício 2, a gente tem que calcular o rendimento. Certa máquina térmica que opera em ciclos recebe em cada ciclo 1176,5 calorias da fonte quente e realiza um trabalho igual a 1045 joules. Formulinha para rendimento da máquina térmica, pessoal. O rendimento aqui eu quis tratar como R para ficar mais fácil de decorar, certo? Rendimento é igual o trabalho dividido pela quantidade de calor fornecida pela fonte quente, tá? Primeiro, que eu tenho que saber aqui, trabalho, o exercício ele já me dá no enunciado, certo? 1045 dividido por a quantidade de calor da fonte quente, que é o 1176 vezes caloria, né? Vezes 4,18. Deixa eu pegar aqui a calculadora para a gente fazer junto. 1045, aliás, 1176,5 vezes 4,18, que no meu caso aqui é 4.000
1.917,77, certo? É isso mesmo, joules, tá, pessoal? Fazendo a conta, 1045 dividido por 4.917,77 é igual a 0,21. O que é esse número? Está tratando um percentual, tá, pessoal? Então, o rendimento aqui no caso é 21%, tá? Tanto um como o outro você deixar em resposta aqui no Moodle vai funcionar, tá bom? Então, vamos lá. Terceiro exercício. A gente vai usar a mesma fórmula do rendimento, que eu achei mais fácil aqui para exemplificar para vocês, e ainda trabalha um pouco essa questão de a gente manipular as fórmulas. A fórmula é o mesmo do exercício anterior, tá? A gente só vai manipular ela aqui para poder achar o que o exercício quer. Determine o calor recebido da fonte quente por um motor a diesel que possui rendimento de 40% e realiza a cada ciclo de trabalho um trabalho de 1177,9 joules. Rendimento eu já tenho, tá, pessoal? A fórmula é essa daqui. Então, rendimento eu já tenho, que é... Aliás, vou isolar primeiro. Vou isolar o que a gente quer saber. O calor recebido, que no caso aqui é o quê? O QQ. Então, vou fazer da seguinte forma. É só multiplicar em cruz aqui para a gente isolar o QQ, certo? QQ, calor recebido da fonte quente, é igual o trabalho dividido pelo rendimento. Calor da fonte quente é igual a 1177,9 dividido por... O que é interessante, pessoal, que é os 40%, lembrando como a gente fez aqui, seria 0,4, tá? Na escala de 0 a 1, igual a gente fez aqui no exercício passado. Só vamos inverter o processo. O calor recebido, no meu caso aqui, 2.944,75 joules. Então aqui, através do percentual de rendimento e do trabalho que cada ciclo faz, a gente achou que a fonte térmica ela emite essa quantidade de energia aqui para o sistema, tá bom? Ciclo de Carnot. Então vamos lá, gente. A gente tem que arrastar os quadradinhos para o processo correto, né? Eu tirei um print aqui, a gente vai tentando organizar. Primeiro, o ciclo de Carnot, a gente tem que saber que é o que? É um ciclo que esse engenheiro, o Carnot, criou para determinar qual processo deve ser feito pelo gás numa transformação isotérmica, fazendo a transformação adiabática e a transformação isotérmica, mexendo em valores de volume e pressão, para que esse sistema tenha o máximo de rendimento possível, pessoal. Então, seria o que? Primeiro ponto A, do A para o B, a gente vê que a pressão ela muda bem pouquinho, enquanto que é o eixo X aqui, enquanto o volume, o eixo Y, ele aumenta bastante. Então diminui um pouco a pressão e aumenta o volume. Indo para o ponto B, então o gás expande, né, porque o volume aumenta, e absorve calor o calor inicial da fonte quente T1, né, que aqui é a transformação. A fonte quente está enviando calor para o gás. Então, enquanto o volume dele aumenta e a pressão diminui um pouco, certo? Esse processo a gente chama de expansão isotérmica. Então, esse quadradinho preto aqui, deixa eu apagar as anotações. Esse quadradinho preto aqui, ele vai ser esse quadrado aqui,
tá? Do A para o B. Perfeito? Vou mudar a cor. Depois, do B para o C, é uma transformação adiabática, que é o que? O gás presente ali dentro do sistema, a compressão e a expansão, no caso de um pistão, por exemplo, é tão rápida que o gás não tem tempo de trocar calor com o ambiente externo. Isso, no caso, seria uma transformação adiabática, tá? Que o gás preso ali não consegue trocar calor com o sistema externo pela velocidade com que a compressão e expansão é feita. Como o gás, no caso, ele vai se expandir devido ao aumento de temperatura, a gente vê aqui no primeiro processo. Então, a gente sabe pela lei dos gases, a lei natural deles, que ele vai se expandir com o aumento de temperatura, certo? Consequentemente, pessoal, a temperatura também, isso vale aqui no exercício, ele não pede para especificar nada do tipo. A gente consegue aferir que o aumento do volume e a não troca de energia com o meio externo faz com que a temperatura dele caia nesse processo, tá bom? Mas aqui no caso, a gente chama de expansão adiabática, tá? Quando não tem alteração, tem alteração ali da temperatura, certo? Porém, ele não consegue, aumenta o volume e ele não sofre tanto com o volume, mas sim com a pressão, tá? Então, expansão adiabática. Processo agora do B para o C, que é esse processinho aqui, né? Vou mudar a cor. Do B para o C. Aliás, do C para o D. Esse que a gente fez é o B para o C. Beleza. Então vamos lá. Aqui no caso, a gente tem uma alteração grande, gradativa, bem significativa no volume, porém de pressão nem tanto, nem diminui e nem aumenta, certo? Nesse caso aqui, contrária à de cima, em que vai se expandir, quando a gente vai falar de um sistema de motor, por exemplo, no ciclo de Carnot, usualmente a gente costuma ver a imagem de um pistão, fica mais fácil, né? A gente vê o pistão do motor do carro trabalhando ali para cima e para baixo. O contrário processo seria a compressão isotérmica, que é a segunda parte da movimentação do pistão. Depois da compressão isotérmica, ele libera o calor para a fonte fria T2, né? Que é um pouco do calor que se perde, que a gente falou nos exercícios passados, tá? Então, há a compressão isotérmica, onde ele perde um pouco dessa temperatura, volta a ser essa temperatura inicial que a gente vê nesses pontos aqui, ó, no D e no A, certo? Consequentemente, sobrou a compressão adiabática, que é a segunda parte do processo. Ele volta para o seu estado inicial. E é isso, pessoal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses processos aqui no teste, tá? Verdadeiro ou falso? É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, retire energia na forma de calor de uma fonte, transformando-a integralmente em trabalho. Isso aqui é o que, pessoal? É verdadeiro, segundo as propriedades que a gente viu em sala, né? Não é possível transformar toda a energia recebida de calor, em forma de calor, para trabalho, sem que se perca alguma coisa. Então é impossível, é verdadeiro que é impossível construir uma máquina térmica dessa maneira, que aproveita 100% do seu rendimento, da sua energia inicial, ela é aproveitada 100%. Um pouquinho sempre se perde para a fonte fria, por som, por outros meios, tá bom? A energia na forma de calor não passa espontaneamente de um corpo de menor temperatura para outro de maior temperatura. A gente vê isso nas propriedades de calor, que sempre é transferido do corpo mais quente
para o mais frio, sempre. Então não tem como, tá? A energia na forma de calor não passa espontaneamente de um corpo de menor temperatura, mais frio, para o de maior. Realmente, não passa. Opção verdadeira. As máquinas térmicas que operam no ciclo de Carnot podem obter rendimento de 100%. Novamente, voltando aqui à questão inicial, nenhuma máquina consegue ter o rendimento de 100%. No ciclo de Carnot, a gente consegue ali um sistema em que ele consegue o maior rendimento possível da máquina, trabalhando com os gases daquela maneira ali, daquela forma, certo? Porém, ainda assim não é 100%. Então a resposta aqui é falso. Beleza, pessoal? Terminado aí os testes. Qualquer dúvida, talvez alguma questão que ficou um pouco confusa, pode mandar aí nos comentários aí, me chamar no privado. O e-mail está na descrição do vídeo, um e-mail institucional. Muito obrigado e até a próxima.